Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui aos nossos amigos da Rádio Boa Nova, Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui o Walter, a Ana Ricardina. O Walter veio trazer para a gente hoje um tema interessantíssimo, muito atual. Principalmente para nós que vivemos num país onde nós temos uma política partidária. Nós não temos uma política pelo povo e para o povo. Temos a política para o partido. E isso gera um extremismo. E hoje nós vamos entender espiritismo e extremismo político. De onde isso começou? Por que isso chegou até hoje? Então nós vamos entender um pouquinho. Boa noite, Walter. Boa noite, Jorge. É com grande alegria que eu estou aqui mais uma vez para participar desse estudo maravilhoso. Boa noite, Ana. Boa noite, Walter. Boa noite, Jorge. E também ficam os porquês, né? As perguntas que a gente mesmo tem que procurar depois, né? É claro. Para entender um pouco mais, porque aqui nós vamos dar só uma explanação pincelada, e que cada um tem que procurar nas suas interrogações e uma pesquisa mais aprofundada para saber tudo mesmo. Muito bem. Então, vamos lá? Vamos lá. O tempo é curto para esse assunto. Olha, acreditamos que não seria oportuno a gente falar sobre esse assunto a partir dos dias atuais. Para podermos ter uma noção mais aprofundada e mais correta a respeito de extremismo político, vamos começar, não muito longe, mas ali da época do Império Romano. Aliás, um pouquinho antes do Império Romano. No ano de 46 a.C. aproximadamente, aonde a República, porque Roma era uma república, né, que se desfez, muitos historiadores falam que ali foi o fim da civilização, né? E quando teve a disputa por poder muito forte, violenta, entre pessoas que queriam assumir, né, esse império. Mas ainda não era o Império Romano, porque teve inicialmente o primeiro triunvirato, né, que eram 3 pessoas que disputavam o poder, que era Júlio César, Crasso e Pompeu, né? Júlio César, ele se sobressaiu, tá certo? Mas também isso foi levado a uma guerra civil que o destituiu, e logo veio o segundo triunvirato, que foi a disputa entre Otávio, Marco Antônio e Lépito. Marco Antônio suicidou, né? E Otávio saiu como vencedor dessa história aí, e ele foi considerado o primeiro imperador de Roma, com seus direitos vitalícios, etc., e como um ser sagrado. Então, para a gente perceber que desde essa época já tinha um extremismo, apesar de só estar, né, não ter partidos, mas já existia esses extremismos e essas forças, tá certo? A buscar o poder a qualquer custo, né? Depois disso aí, vamos falar do ano 0, quando Jesus apareceu e trouxe para nós todas as informações do Evangelho. E a gente sabe que esse é o caminho da verdade, da vida, e é o nosso único caminho que vai ao Pai. Porque Jesus falou que ninguém vai ao Pai a não ser por esse caminho. Isso é taxativo também. Jesus Cristo, ele foi taxativo com o que ele fez, com o que ele falou. Tanto é que ele se entregou ao suplício da cruz e não abriu mão de nada do que ele ensinou, porque eram das leis de Deus. Não tem como você negar isso. Falaremos disso mais para frente um pouquinho, né? A aceitação do cristianismo, depois de muitas perseguições, muitos suplícios e muitas mortes para que o cristianismo se estabelecesse na Terra, veio em 3013, 3 séculos depois que Jesus tinha encarnado nesse planeta, né? Pelo rei Teodósio I. Mas o cristianismo só foi adotado por Roma como religião oficial em 380 depois de Cristo, né? E pouco tempo depois, em 476, aproximadamente um século depois, acabou-se o Império Romano.
Né? E esses detalhes a gente não vai entrar porque nosso tempo é curto, como já falamos. Mas é importante que a gente diga isso. Por quê? Porque política está presente na nossa sociedade, na nossa evolução, na evolução das civilizações, desde muito tempo atrás. E esses extremismos também. Depois a gente vai falar sobre o espiritismo desse meio aí, é claro. Né? Mas a gente está no cristianismo. Então, Jesus, quando ele colocou os seus ensinamentos, ele sabia que eles iriam atravessar o século. E a gente sabe que ele prometeu o Paráclito depois. Mas até chegar no Paráclito, que foi no século XIX, nós ainda chegamos. Tivemos que passar por um percurso muito doloroso. A humanidade passou. E provavelmente nós tivemos lá também. Quase certo. Né? E foi com o fim do Império Romano, como a gente já tinha comentado, veio o quê? Veio o início da Alta Idade Média, que é o início do feudalismo. E o feudalismo era o quê? Era uma forma de governo, tá certo? Ou de governos, né, não centralizado, espalhado para todo canto da terra, aonde tinha o senhor feudal, as suas terras e seus vassalos. E é muito curioso a gente perceber que aqueles romanos cheios de direitos e de imposições sobre outros povos, eles foram trabalhar para os senhores feudais. Vocês já pararam para pensar nisso? Interessante, né? É a lei do retorno, a lei da evolução, que ela abarca todos nós, que não fica ninguém para trás. Né? Bom, então, o feudalismo foi uma forma de organização social e econômica, predominantemente, né, no período medieval, na Alta Idade Média, baseada na agricultura e na mão de obra servil, né, no domínio dos senhores feudais. E isso aí durou mais ou menos 5 séculos, tá certo? Até que atingíssemos a Baixa Idade Média, com o aparecimento dos impérios, dos reis, dos reinados. Aí a humanidade passou a ter uma forma de governo mais centralizada, ou centralizadas, né? Aonde esses nobres, eles serviam aquele rei. Isso aí já foi um passo para a nossa evolução, apesar de que era muito primitivo ainda, os tratos sociais, né? Esses extremismos, eles ainda eram unilaterais ainda. Aquelas pessoas que serviam o rei, eles deviam obediência eterna, sagrada, davam sua vida pelos reis. E foi nessa época também que apareceu as cruzadas, né? Em nome de Jesus, eles iriam conquistar terras que consideradas sagradas, né? Mas que havia muito saque, muita covardia, etc. O ser humano ainda era muito mais primitivo do que é hoje. Né? Bom, o capitalismo comercial, também conhecido como mercantilismo, ele apareceu logo no final dessa época, né, da Alta Idade Média. Aí começou a aparecer os comerciantes, o aparecimento dos burgueses. Hoje, burgueses tinha uma conotação diferente. Todo mundo que era um comerciante era um burguês. Eles não tinham sangue de nobres, não eram nobres. Simplesmente eles tinham essa capacidade de enriquecer, de ganhar dinheiro, etc., fazendo, né, comércios. E foi quando apareceu as grandes navegações, porque eram necessárias essas navegações para difundir, né, esse comércio de interesse daqueles que se enriqueciam com isso. E os reis gostavam disso também, porque levavam dinheiro para o reino. Né? E eles provinham esses grandes navegantes, né? Porque era interessante para eles a descoberta de outros lugares que seriam colonizados. Quando deu início, depois disso aí, no ano aproximadamente do século XV, né, das grandes navegações, aonde a conotação da evolução humana ela já tornou o poder dos reis assumindo a responsabilidade de outros lugares, como o Brasil, por exemplo, que foi descoberto em 1500, né? E outros lugares também foram descobertos também, e foram assambarcados principalmente por
Portugal e Espanha, que nessa época era onde eles mais aplicavam seus recursos, eram nessas descobertas. França e Inglaterra procuraram desenvolver mais a manufatura e a indústria. Então, de importante nisso aí, o que tem? Tem que o trabalho assalariado estava ganhando muitas proporções, porque era necessário, principalmente na Inglaterra e na França, né, que existisse esse trabalho assalariado. Né? Olha, vamos dar um pulo aqui, tá certo? E vamos falar a respeito de que nessa linha do tempo da evolução da humanidade, Jesus Cristo sempre esteve presente. E nessa época, principalmente, ele começou a enviar muitos espíritos iluminados para atender os reclames de saltos na nossa evolução, a nos ensinar, a dar-nos ideias de como poderíamos, tá certo, estar mais ativo e presente na evolução, tanto individual como coletiva. Aí nós estamos falando do Renascimento. Né? E entre esses nomes do Renascimento, a gente pode citar Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Francis Bacon, Andrés Vassallos, René Descartes, Leonardo da Vinci e Isaac Newton. Esses homens, incontestavelmente, eram espíritos mais evoluídos e mais elevados do que os homens comuns daquela época. O que eles trouxeram para nós? Trouxeram artes, conhecimento de ciência, pesquisa, né? Isaac Newton, só de citar Isaac Newton e Leonardo da Vinci, a gente não precisa de comentar muito a respeito disso, né? Mas também teve o aparecimento de Dante Alighieri, que trouxe para nós informações assim, que a gente acha hoje assim, terríveis, né? O inferno de Dante, por exemplo. O que ele quis descrever ali? Bom, nós espíritas, a gente tem uma percepção mais apurada, ou deveríamos ter. Né? Vamos pular aqui, vamos para o iluminismo. Né? O iluminismo foi um movimento intelectual que defendeu a valorização da razão em detrimento da fé. Vamos lembrar que a Igreja Católica ela dominava demais e seus dogmas eram muito fortes e definiam a trajetória de governos, de pessoas, de sociedades, etc, etc. Então, no iluminismo, houve um combate a essa fé. Então, se conhecia a Igreja Católica e pronto. Né? Tanto é que vamos voltar um pouquinho lá atrás, que foi em 1532, eu acredito que é essa data mesmo, tá, gente? Que foi implantado o Santo Ofício, o Tribunal do Santo Ofício, né? E deu início à Inquisição, um movimento terrível, não vou falar que é um movimento do cristianismo, que não é, um movimento terrível da Igreja Católica. Por que isso existiu? Olha, tem muitos livros aí que a gente pode ler a respeito disso aí, que a gente vê que tudo tem sentido. Um deles é A Vingança do Judeu, que eu aconselho vocês a lerem. Né? Mas, com o aparecimento do iluminismo, Jesus enviou para nós espíritos como John Locke, que foi o primeiro a nos dar a ideia, ele é muito estudado, a ideia de um liberalismo. Eu não estou falando de liberalismo econômico, não. Eu estou falando de liberalismo do ser humano, né? O empirismo, defendia a liberdade de expressão, né? Contrariando os dogmas da igreja. Né? O filósofo não acreditava em Deus, que Deus tinha o controle e o destino dos homens. Ele não acreditava que Deus tinha esse controle. Mas não importa a ideologia dele, mas era uma coisa revolucionária. Só que o homem já podia contestar e se organizar dessa forma. Né? Teve Voltaire, né, que ajudou muito nos movimentos iluministas, mas principalmente plantou muita sementinha para poder vir a Revolução Francesa. Né? Teve Jacques Rousseau, Montesquieu. É importante falar que Jacques Cousteau, naquele período, Rousseau defendia a democracia direta e a soberania popular. Isso era um absurdo. Nossa. E hoje também praticamente é. Né? Eu quero dar uma paradinha rapidinho aqui em Adam Smith, porque Adam Smith foi um filósofo economista francês
Ele é considerado o pai da economia moderna. Na realidade, o que ele trouxe para nós? Ele trouxe o ABC do capitalismo, né? Do liberalismo econômico. E os livros dele são publicados até hoje. Foi ele que instituiu o conceito de que o Estado não deveria ter interferência nenhuma na sociedade. Isso é uma expressão, tá certo, de uma economia muito extremista? Claro que é. Sim. Eu defendi só, o Estado não tem nada com isso, né? Que a mão invisível do mercado vai controlar tudo. Não é verdade, né? Então, e teve outros também que a gente não vai ter tempo de falar, tá certo? Mas vamos dar um resumozinho da Revolução Francesa, que seus principais líderes foram Danton, Marat e Robespierre, né? Tinha uma facção muito radical, representada e liderada por Jacques Hébert, que queria o povo no poder. Havia ainda um grupo de deputados sem opiniões muito firmes que votavam na proposta que tinha mais chance de ganhar, né? Mera coincidência? Oh. Mas isso é muito legal. Eram outros tempos, eram outras proposições, eram outros perigos, tá certo? Mas a gente parece, será se hoje a gente não tem a reencarnação de muitos desses homens que participaram desse conselho, desse senado, desse congresso aqui, hoje, atuando na nossa sociedade? Com certeza. Pois é, né? Então, essa rápida, tá certo, corrida na linha do tempo da evolução, o que ela tem a ver com espiritismo e com extremismo político? A gente viu aí, tá certo, que a humanidade evoluiu demais. Das terríveis, tá certo, atitudes do Império Romano com relação aos seus governados e aqueles que eles escravizavam, até os dias, tá certo, praticamente de hoje. Então, uma evolução humana, na minha opinião, foram a passos largos. E não devagar, como alguns costumam falar, e que a gente tenha também um pouco de otimismo, que essas coisas estão acontecendo sempre, né? Mas considerando todos os caminhos que já vivenciamos, ouvimos nos livros, sempre houve uma busca de poder, e na maioria das vezes vimos a força fazer parte e dominar, né? Isso é fruto da imperfeição humana. Agora eu vou perguntar para vocês uma coisa. Existe uma forma de definir a direção correta a tomar? Considerando os dias atuais, a economia atual, as formas de governo atuais, existe? Olha, para mim isso aí é uma pergunta óbvia. E eu acredito que todos aqueles que se atêm, por menos que seja, ao estudo de evangelhos de Jesus e do Espiritismo, também é uma pergunta óbvia. Claro que existe Jesus. Jesus é o nosso farol, é a luz a ser seguida, é o modelo mais de perfeição a ser seguida aqui na Terra. Vocês estão cansados de saber disso? Vocês que já acompanham o Espiritismo há muito tempo, né? Então, a gente vai tentar analisar os ensinamentos do Cristo com o que estamos passando. Por quê? Porque aqui ninguém está querendo impor ideologia para ninguém. Mas, do mesmo jeito que Jesus não abriu mão das leis divinas que ele pregava, da lei do amor, mesmo diante do suplício da cruz e de todos os aviltamentos, tanto morais, tá certo, como físicos, que ele passou, como que a gente, né, pode abrir mão de seguir, pelo menos no mínimo, esse ser iluminado que Deus nos deu de presente para nos guiar. Então, vamos pegar alguns poucos ensinamentos de Jesus, os mais básicos, e vamos comparar com o que a nossa... Pois não. Eu acho que nós não queremos pregar ideologia. Nós queremos mostrar para as pessoas esse extremismo, o que é esse extremismo, o que é essa ideologia, aonde pode chegar, aonde pode levar. Né? Principalmente nos dias atuais, como você vai chegar aí agora, porque são períodos conturbados,
né? São períodos que trazem muitos estragos na vida das pessoas, né? E, infelizmente, nós passamos por um período desse, né? Eu acho que as pessoas que têm mais de 40 anos nunca viram no Brasil um extremismo político como nessas últimas eleições que nós tivemos, né? Briga, ódio, desentendimento, atacando, destruindo o patrimônio público, né? Então, acho que nós queremos mostrar para as pessoas. Nós não estamos defendendo nem A nem B, nem esquerda nem direita. Nós queremos mostrar a diferença entre uma coisa e outra, né? Que as pessoas entendam os seus atos, as suas consequências, né? A gente luta tanto, a humanidade luta tanto com a liberdade. Liberdade que eu faço, civilização, tá? Não estou falando liberdade, a livre-arbítrio. Essa liberdade de ir e vir, como antigamente não tinha, né? Tinha um extremismo de um lado, só um lado que existia, que a humanidade, que nós estamos confundindo liberdade. Até hoje nós não sabemos o significado da liberdade. Que hoje no nosso país, não só aqui no mundo, eles estão usando essa liberdade para atacar. Essa liberdade, eles estão escondendo, dominar. O mal, nós carregamos o bem e o mal, nós carregamos. Todo ser humano existe o bem e o mal. Só que muitos estão deixando o mal florir, se mostrando muito mais o mal para a gente. Né? Atacando muitas vezes a gente, assim, particularmente, cada um, atacando mesmo, amigos contra amigos. Isso não é Bíblia, né? Vai ser atacado, sim, está acontecendo muito isso. Porque é por isso que nós reclamamos quando Deus envia uma lei divina. É igual um pai. Fala assim, não vai fazer mais isso. E nós ficamos ainda, sabe, sofrendo por isso, porque nós não aprendemos. Até hoje nós não aprendemos o significado dessa liberdade. Bom, né? Com relação a essa lei divina aí, tá certo? Mesmo considerando o livre-arbítrio, as leis de Deus são irretocáveis. Por que elas são irretocáveis? Porque elas são perfeitas. Não tem o que dar. Ela não tem que mudar. A lei de Deus é imutável. Por isso que Jesus falou assim, eu não vim mudar a lei. Sim, mas ele falou de dente por dente, olho por olho, ele falou que era para perdoar seu inimigo e virar o rosto. Então, ele alterou a lei de Moisés, que era uma lei cívica, tá certo? Que teve os motivos para ela existir naquela época. Mas ele alterou as leis de Moisés? Claro que alterou. Mas as leis de Deus são irretocáveis. Essa eles não alterou. Essa explicação vocês vão encontrar na codificação espírita, com certeza, né? Então, e Jesus, ele não arredou 1 milímetro de suas pregações, porque ele não tinha como negar o que ele estava pregando, que é a lei do amor, a lei do perdão, da generosidade, da caridade, etc., né? E os ensinamentos, mesmo diante do suplício da cruz, como nós já falamos. Então, a gente vai pegar uma passagem aqui de Mateus, né, muito interessante, que, na minha opinião, é a expressão material, tá certo? De por que fora da caridade não há salvação. Inclusive, ela está nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 15. Olha, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes. Eu estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Se vocês continuarem esse texto aqui, né, até o versículo 46, ele explica por que ele fala isso. Né? Mas vamos passar adiante aqui. Portanto, está aí o registro da máxima, fora da caridade não há salvação. Todos os políticos, todas as políticas e diretrizes que não acompanhar esta máxima deverão ser recusados pela sociedade. Mas, gente, isso aqui que a gente está falando é o seguinte, aquilo que é imposto, não importa se é pelo judiciário, por executivo, pelo legislativo, mas tudo que for nos imposto como lei ou como diretriz a ser seguida, civil, né, que não tiver de acordo com os ensinamentos de Jesus, a gente tem a obrigação de, pelo menos, falar. Questionar, né? No mínimo questionar. Né, e não aceitar isso de jeito nenhum. Então,
Vamos começar pela primeira. Tive fome e não desse de comer. Então, isso aqui, Jesus Cristo estava falando que é porque você, simplesmente com o exemplo de uma pessoa que você alimentou, pode ser que você foi um cara caridoso e alimentou um mendigo, uma pessoa que está passando fome, pode ser até um parente, um amigo, não importa, né? Por qual motivo seja. Ele pode estar falando isso, mas eu acho que Jesus, ele estava falando da maneira muito mais ampla. Ele estava falando da humanidade como um todo. Ele não estava falando isso aí de uma forma isolada, não. Então, quando a gente vê que tem um político que cria políticas contra a fome, independente se é no Brasil ou fora do Brasil, a gente tem que apoiar. Sim. Ah, eu não apoio esse político. Não apoio o político, mas você tem que apoiar a ideia. Pensar Né? no todo, né? Ué. Olha, E não pensar no partido, né? Que o mal dessas pessoas é que eles só pensam no partido. Ah, não é do meu partido, eu sou contra. Uhum. O mal é esse, né? mas do mesmo jeito também que partido, tá certo, que embaraçam esse tipo de procedimento, deve ser combatido também Com com certeza. ideias, com palavras. A gente não pode aceitar nada que não venha de Jesus. Por quê? Porque são as leis divinas, imutáveis. Não importa. Você pode concordar, discordar, tá certo, do que Jesus falou. Mas eu acredito muito em Jesus. Eu acredito muito no Espiritismo, principalmente porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no primeiro, segundo e terceiro parágrafo, está falando com muita clareza que tudo que está na codificação espírita foi baseado nos ensinamentos, nas leis morais do Cristo, que são leis divinas. Então, a gente tem que assumir isso. Está na hora da gente dar um up na nossa percepção e nas nossas decisões políticas e nas nossas decisões, tá certo, de ações também, né? A gente tomar para nós essas coisas que Jesus falou. Olha, eu vou escolher um fulano ou um beltrano, né, para assumir o poder. Olha, vamos observar isso. Mas eu tive sede e me desse de beber. Isso ainda é política contra a fome também. Mas também vamos lembrar daquelas leis, tá certo? Em favor de nossos mananciais de água, da nossa natureza. Olha o que nós estamos passando hoje em dia. Esses períodos de tempo instáveis, sem chuva. Por que isso é causado? Eu acho interessante isso que você está falando, que eu passo dos lugares, eu vejo os córregos, gente. Ao invés de fazer uma rede de esgoto, jogo o esgoto no córrego, gente. Quantos córregos nós temos que poderiam estar aí, ó, água limpa pra gente, né? Pra gente poder estar refrescando agora. Mas nós já fizemos muito O que bobagem. fizeram? Jogaram os esgotos todos lá dentro, né? E ainda colocou concreto. Nós tínhamos um parque municipal maravilhoso com uma cachoeira dentro do parque municipal. Gente, jogaram esgoto, depois tamparam. Olha, aí depois seres humanos, racionais. É triste, né? Então, querendo ou não, tá certo? A nossa sociedade, ela obedece às leis. Isso é bom, isso já é um grau de evolução. Porque o código legal de um país, eu estou falando de Constituição, das leis infraconstitucionais, né, de todas as resoluções, etc., definem o grau de evolução desse país. Por exemplo, um país onde aceita a pena de morte é completamente contra a lei de Deus, não matarás. Jesus Cristo falou que isso não é bom também, não. Então não vamos aceitar isso. Mas vamos defender, tá certo, que esses mananciais, eles devem ser preservados, porque senão a gente vai se extinguir, gente. A humanidade, ela vai ter um problema sério com água. Nós aqui no Brasil, nós somos privilegiados, né? Então é bom a gente ficar atento a isso. Careci de teto e me hospedastes. Olha, vamos lembrar das políticas de moradias, de abrigo, né, de atendimento àqueles que não têm condição. Ah, mas esse cara não trabalha, não quer saber, não tem nada, né, não tem nenhum compromisso com seus filhos. Pois é, então vamos ajudar ele a si mesmo, tá certo? Porque Jesus mandou a gente ajudar e não perguntar, não. Né? Mas a gente vai lembrar que atrás desses adultos tem um punhado de criancinha que precisa de ajuda,
Quem sabe se esses espíritos que estão começando sua encarnação, eles não têm uma chance, tá certo, de realmente mudar determinadas direções que eles têm para o mal, pelas acolhida que a humanidade lhe deu. Porque a gente está cansado de ver que existem muitos criminosos, tá certo, que são revoltados com a humanidade, que se revoltam e praticam coisas abomináveis e nem arrependem. Por quê? Porque eles foram tratados dessa forma. Agora, vocês já passaram e já observaram quanta gente que tem na rua e não tem lar, e não tem casa? E vocês já visitaram uma favela? Não pode falar favela, tem que falar vila, mas não importa, tá certo? E olhar as condições terríveis que aquelas pessoas vivem, porque tem vilas que são até mais urbanizadas, mas tem uma, gente, eu estou falando aqui dentro da nossa cidade, próximo do centro da cidade, a condição é igual ou pior morar debaixo de um viaduto, falando sério. Então, a gente tem que pedir para que nossos governantes tenham políticas, tá certo, para poder oferecer moradia digna, saneamento. Muito importante ter saneamento, porque senão vai ter doença para todo lado, né? Condição de viver de uma forma mais digna. Não precisa de conforto, mas dignidade é o básico. Isso é o básico da pirâmide da sobrevivência, né? Estive nu e me vestisse também tem a ver com a caridade também. Programas de combate à pobreza, não é verdade? Doente e me visitastes. Eu achei-me doente e me visitastes. Os programas de saúde, gente. Né? Ir visitar um doente é muito bom, muito legal, mas a gente tem que ter programas de saúde para atender quem não pode pagar por essa saúde. Isso é egoísmo? Vocês fazem minha culpa aí, tá certo? Por quê? Quantas pessoas têm condição de pagar plano de saúde que vocês conhecem? Pouquíssimas. São pouquíssimas pessoas, gente. E eles querem, eles querem privatizar a saúde. Quem é que vai pagar isso? O governo não tem que ser mínimo? Quem é que vai pagar? Isso aí não foi levado adiante por causa de quê? Porque o governo não ia pagar isso. Né? Mas aqui no Brasil a gente tem um sistema de saúde muito bacana e elogiado pelo mundo inteiro. Vamos fortalecer isso, não vamos ser contrário a isso não, gente. Porque ser contrário a isso, eu não sei se eu estou sendo, se eu estou variando muito, mas eu acredito que isso é muito necessário e está de acordo com o que Jesus pediu. Eu acho interessante. Isso é caridade também. Acho interessante que você falou, né? Eu tive nu e me vestistes. Aí você estava lembrando que vamos fazer uma política, né? Para que essas pessoas, né, tenham dignidade, o vestiário. Não é aquela política, né? Auxílio paletó para político, não, né? Porque isso é vergonhoso. Né? Um político que recebe o que recebe, ainda ter o descaramento de ter um auxílio terno. Não, o político que vota, né, esses programas, tá certo, de moradias, mas ele tem o auxílio moradia. Ele recebe o auxílio moradia. Ô, gente, é o que eu falo. Eu falo Deus, que gente. eu ia falar isso Né? no final do programa. Vou falar agora, meus amigos, vocês que nos ouvem. Quando vocês forem fazer as orações de vocês, peçam o que eu peço todos os dias. Senhor, dê senso de moral ao executivo, legislativo e judiciário, porque é o que eles precisam. Senso moral, porque eles não têm senso moral. Porque se eles tivessem, eles governariam para o povo e não para a família deles e para eles. Porque eles governam, eles esquecem que eles são nossos empregados. Que eles estão aqui para fazer o que nós queremos, é o que eles querem. Só que nós aceitamos. É um juramento, né, que eles fazem, né? E eu acho assim, vocês falando, eu fico imaginando, né? Quando eles estavam no plano espiritual, o juramento também que eles fizeram, a promessa, porque todos que estão ali tiveram um curso extensivo. Não existe nada por acaso. Nada por acaso. Eles têm uma missão. Como você falou, lembrei que você dizendo lá atrás, será que eles estavam lá? Pelas ideias que eles estão trazendo? Sim. E eles são subsidiados também, tá? Pelas ideias que eles estão trazendo hoje, se a gente for, isso aí eu estou falando mundial, pelas ideias que muitos aí estão trazendo, foi dessa época. Tá certo. Eles vieram com eles. Eles lá estudaram,
repensaram, que chegaram e fizeram um juramento também aqui, que nos proteger, nós como cidadãos, nos proteger, fazer o possível para melhorar a nossa vida. Aí no meio do caminho, no percurso, se perderam. Por quê? Vaidade, orgulho. Não é porque, deixa eu te falar, não é porque... Ganância. Não é porque, falta de moral. Não é porque um ofereceu 1 milhão para ele, não. Isso aí é normal, isso é fácil. Mas eu vou porque ele mudou internamente, ele recordou internamente como era bom ter o poder, sabe? Ele recordou, o seu espírito recordou. Voltou a ter o poder. Voltei a ter o que eu queria no subconsciente dele. Todo mundo que estuda o espírito sabe disso. Trazemos tudo, gente. Nosso perispírito está gravado tudo. Agora resta nós saber o caminho que vamos seguir. E eles estão escolhendo esse caminho lá, da porta. Eu vou falar com você, provavelmente nenhum desses políticos vai escutar esse programa. É muito provável que não. Mas esse programa, ele é direcionado, tá certo? Ao povo. Ao cidadão comum. Que é então, o principal. Se o cara tá lá no poder, tá certo? É porque ele foi escolhido para estar lá. Sim. Tá certo? Não, eu fui enganado. Não, ninguém é enganado, não. Né? Todo mundo, tá certo, delineia na sua vida, tá certo, e deixa marcas que a gente deve observar. Todos, sem exceção. Então, quando a gente vai lá e faz uma escolha, essa escolha tem que ser muito responsável. E aqueles que falam assim, por isso que eu não voto, esse aí... Mais irresponsável ainda. Esse aí, ele não está fazendo a coisa certa, de jeito nenhum. Porque a gente tem que... Não importa se você vota num cara da esquerda, da direita, não sei o que, você tem que conhecer os valores dessa pessoa. Os projetos, o que ele já fez, qual que é o seu passado, olha o passado dessa pessoa. É porque eu acho interessante o seguinte, que a gente tem, hoje para ganhar eles prometem, gente, mas eles estão na política há quanto tempo? Por que não fizeram quando estavam lá? Agora que quer entrar, quer ser prefeito, quer ser não sei, agora eu vou fazer, né, porque não fizeram, mas você foi, por que você não fez? Você teve a oportunidade de fazer, porque se você tivesse feito, hoje não precisava você estar aí pedindo porque você ganharia. Né? Porque todo mundo... Né? Uma coisa muito importante também que a gente não pode deixar de falar é da força das redes sociais, da internet. Então, a gente vê que falso testemunho, as fake news, um atrás do outro, derrubam pessoas, tá certo? Destroem as pessoas, né? Com informações falsas, depois que já está tudo espalhado e a pessoa já está destruída, ele simplesmente se desculpa e fala assim, eu não sabia que era assim, eu errei, mas aí já é tarde. Sim. Mas a responsabilidade, novamente, é de quem deu poder para aquela pessoa. Porque quando você vota, você dá uma procuração. Né? E o que tem de extremismo nisso aí que nós estamos falando? Gente, eu sinto muito, mas eu sou um extremista de Jesus. Eu posso até errar, eu não estou falando que eu não posso não errar, não, tá? Mas eu observo isso. Eu observo isso aí que eu tenho aprendido. Eu tenho 65 anos e eu tenho aproximadamente 55 de espiritismo. Isso tem me ajudado muito. E eu tenho aprendido muito a ver os ensinamentos de Jesus e saber que isso é assim, imprescindível, tá certo? Para que nós possamos ajudar a Jesus, né, a governar esse planeta de uma maneira mais suave, sem ter tanto sofrimento, porque ele sofre o nosso sofrimento, né? Mas ele entende e aceita. Então, quando a gente faz essas escolhas, a gente tem que fazer uma oração mesmo, tem que observar direitinho, porque a responsabilidade e a plantação vai ser a nossa colheita do futuro. Você fala de futuro? Vou só dar uma deixa, né? E todos nós espíritos estamos sonhando com esse mundo de regeneração, não estamos? Todo mundo, né? Já pensa lá na frente, mas nós pensamos, vai vir espíritos mais evoluídos? Não. Já vieram. Se a gente não começar a plantar agora nós aqui que estamos aqui na Terra, temos que começar a plantar para que eles vão vir, mas eles não vão chegar aqui e vão te dar a receita, o bolo pronto, não, mãe. Ô, Ricardinho, eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma ode de espíritos, tá certo?
que pelejam para que a humanidade não caminhe na direção da luz. Ah, com Com certeza. certeza, isso aí Né? tudo, né? Eles atuam em cima desses irmãos que estão no poder o tempo todo Sim. e de forma organizada. Tá? Então, eles estão todas nas Mas- espreitas. A escolha Nossa. é deles, mas é nossa principalmente. Se nós Tá? tivéssemos essa mudança, porque a gente quer um mundo de regeneração, mas a gente não cria os filhos para esse mundo de regeneração, entendeu? Não, o mundo de regeneração, eu vou te falar o que eu penso do mundo de regeneração. Imagina o que será. Jesus deixou isso muito claro, tá? E eu vou falar uma fala de Jesus que deixa isso muito claro. Imagina o planeta Terra daqui a 3.000 anos na frente. Como é que vai ser o nosso governo? Como é que vai ser os nossos políticos ou a nossa economia? Vai ter capitalismo? Vai ter socialismo? Vai ter comunismo? Eu acho que daqui a 3.000 anos a humanidade vai evoluir muito. Né? Eu acredito que vai ter mais, eu não vou falar totalmente não, tá? Mas que vai ter mais cristianismo. Tá certo? A gente estava conversando aqui antes do programa a respeito da caridade. Né? E a gente estava levantando o seguinte, que, gente, centro espírita, igrejas católicas ou qualquer outra instituição que se propõe a fazer caridade, sopão, distribuir cesta, gente, essa caridade ela só existe porque o ser humano é muito egoísta. Não era para existir esses necessitados, não. Não era, não. Não era, não. A gente faz sopão, gente, para matar a fome de gente na rua. Era para ter isso? Olha, eu acredito que já era para a gente ter superado isso, tá? Mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa avareza faz com que nossos irmãos ainda passem por isso. Agora, não vão esquecer não, tá, gente? A gente vai passar por isso também um dia, tá? Uhum. Reencarnação pode vir. Uma coisa interessante. E colheita é obrigatória. Né? Uma coisa interessante, né, que os ouvintes, né, a espiritualidade tem nos trazido, né, que os políticos, quando desencarnam, o estado lamentável, o lugar onde eles ficam, né, atolados em lama, com espíritos pisando, afundando a cabeça deles naquela lama. E o que é pior, à noite, quando os políticos encarnados dormem, é para lá que eles são atraídos. É para lá que eles são atraídos. Então, gente, lei de causa e efeito, né? A pessoa tá, ela vai onde nós vamos, onde nós sentimos atraídos. Então, não precisa você ficar revoltado com o político, às vezes pessoas falam coisas tristes de se ouvir, né? Político bom é político morto. Eu acho que não, gente. Vamos orar por eles que eles estão precisando. É claro, muito bem dito. Agora, gente, só para me terminar a minha fala, eu queria falar o seguinte. Jesus falou assim, os mansos herdarão a terra. No Sermão do Monte, está praticamente o que vai acontecer daqui de 3.000 anos. Vai ser um mundo muito mais feliz. Eu estou falando 3.000 anos porque eu acho que é um tempo muito bom. Agora, Jesus Cristo também falou uma coisa, tá? Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei diante e confessarei diante do meu Pai, que está no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. É claro que não existe castigo eterno, mas existe colheita. Então Jesus Cristo aqui está sendo bem claro. Gente, olha, esse aqui é o caminho que eu estou traçando para vocês, tá? Então você segue ele, que vai ser muito bom para vocês, tá certo? Né? Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer o Walter, agradecer a Ricardina. Lembrar você, meu amigo, quando for fazer a sua oração, peça, Senhor, dê senso moral ao Executivo, Legislativo e o Judiciário, que são esses três poderes que a nossa vida depende deles, a nossa vida aqui nesse planeta. Né? Que eles têm o poder sobre a nossa vida, porque o poder maior é Deus, quem tem é Deus, mas infelizmente dependemos deles. Nos ilumina nossas escolhas. Que ilumine as nossas escolhas também, né? Para que a gente faça boas escolhas. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras aqui na nossa rádio Boa Nova. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38.
Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.